Olá, meu nome é Renata, sou nutricionista e voluntária da Amparo dos Pequenos. Hoje eu venho aqui falar um pouquinho com vocês referente ao padrão de beleza e dietas da moda. Bom, quando a gente fala de padrão de beleza, a gente subentende-se que é um ideal de corpo ou estereótipo. Na verdade, isso é algo estipulado pela mídia. Então a mídia ela indica que aquele X ou Y pessoa que está ali como artista, ator, enfim, ela tem um padrão ideal, ela tem um corpo ideal. Porém, a gente sabe que cada pessoa ela tem a sua individualidade e sua beleza assim como ela é. Então, cuidado quando a gente quer seguir esses padrões. Nem sempre a nossa estrutura se enquadra àquele padrão tão indicado pela mídia. Ao longo dos anos, esse padrão ele foi se modificando. Então, se a gente compara um padrão de 1920 com o padrão de hoje, é totalmente diferente. Então, já tivemos padrões que as mulheres teriam que ser extremamente magras, outro que as mulheres precisam ter corpo violão, com cintura muito fina, quadril mais largo. E hoje, quando a gente vê essas musas fitness, elas têm que ter a musculatura em evidência, uma barriga de tanquinho, né? Ou então aquele quadril definido. Então, cuidado! Nem sempre isso também consegue visualizar como uma saúde. Quando a gente fala de padrão, né, a gente coloca todo mundo como se fosse igual, sendo que cada pessoa ela tem uma estrutura óssea diferente. Então tem pessoas que nascem magra e é magra o resto da vida. Outras pessoas já têm uma facilidade maior de ganho de peso, ou têm um quadril um pouco maior. Então a gente sempre tem que respeitar essa natureza da pessoa, ok? Lembrando, não é também que eu vou ganhar peso de maneira inadequada que está saudável. A gente sempre tem que visualizar a nossa saúde. Como que a gente visualiza a saúde? Então, primeiro, a gente tem que ter uma alimentação adequada, né? Uma forma de atividade física frequente, independente do tipo de exercício físico, tá? Então, você tem que ser uma pessoa ativa e não sedentária, e também adequando a sua alimentação com alimentos mais saudáveis, como frutas, verduras, legumes, integrais e assim por diante, ok? Quando a gente fala de dietas da moda, então a gente vê esse padrão, né, de beleza e a gente quer seguir a dieta que aquela pessoa realizou e teve o emagrecimento ou chegou no resultado de sucesso. Quando a gente imita uma dieta, né, faz a dieta igual da outra pessoa, nem sempre eu tenho a necessidade que é para mim, que é individual. Então vamos conversar um pouquinho referente a essas dietas, que hoje a gente escuta tanto. Tem uma dieta muito conhecida, não sei se vocês já ouviram falar, mas a dieta do jejum intermitente. Como seria essa dieta, né? Esse jejum, as pessoas elas ficam sem se alimentar durante 6, 8, 10, 20 horas para ter um emagrecimento rápido. Então ela quer emagrecer em um mês 10 quilos. Isso é possível? Nem sempre. Muitas pessoas elas fazem esse jejum e ela não tem um emagrecimento, ela não consegue chegar nesse resultado tão rápido. Por que isso acontece? Bom, o nosso organismo ele tem uma necessidade de energia e essa energia ela vem justamente dos alimentos. O jejum intermitente ele surgiu para principalmente atletas como uma estratégia. Então era uma pessoa que ela tinha um exercício físico intenso, se exercitava 5, 6 horas, e de repente ela precisava de um emagrecimento rápido, né? E aí, em acompanhamento com o nutricionista, com o médico, como estratégia, durante alguns dias, essa pessoa ela ficava sem se alimentar e fazendo refeições pequenas, com nutrientes necessários para ela também não ter uma deficiência nutricional. Porém, esse jejum ele era feito em poucos dias, então não era algo que ele sempre realizava. E o pós-jejum também era com todo cuidado. E a pessoa ela não tinha nenhum problema de saúde. Ela era um atleta, né? Então ela tinha um gasto energético muito adequado. Então, para essas pessoas com este acompanhamento, tinha esse resultado, tinha emagrecimento. E nem era um emagrecimento tão grande assim, de 10 quilos, por exemplo, num mês, como eu dei um exemplo no início. Então isso era como uma estratégia, fazia parte do plano alimentar dela. Quando a gente utiliza esse mesmo padrão para a nossa realidade, a gente consegue perceber que não é bem por aí. Primeiro que muitas vezes as pessoas elas não são um atleta, ela não faz uma atividade física frequente. Então muitas vezes são pessoas sedentárias, que não faz nenhum exercício.
Segundo, é que essa pessoa, quando ela deixava de se alimentar e voltava a fazer as refeições, ela também não estava preocupada com os nutrientes. Então, como ela ficou muito tempo restrita ao alimento, quando ela ia consumir, ela geralmente queria comer aquele alimento mais calórico, né? Alimento mais rico em açúcar, mais rico em gordura, que isso também não facilitava esse emagrecimento. E aí, com isso, ela não tinha o resultado esperado. Ela se sentia fraca, ela podia se sentir com queda de cabelo, unha enfraquecida, pele muito ressecada, porque faltava nutriente e ela não estava fazendo de maneira adequada para ela. Quando a gente fala de jejum, algumas pessoas elas não podem realizar isso. Principalmente, por exemplo, as pessoas diabéticas, que utilizam medicamento e que não podem ultrapassar muitas horas sem se alimentar, porque ela pode ter uma queda brusca dessa glicemia. Glicemia que é o açúcar dentro do nosso sangue. Então, para essas pessoas está descartado esse jejum. Outras pessoas que também não podem ter esse jejum são adolescentes e crianças, que estão em fase de crescimento e que precisam realmente de um aporte maior nutricional, uma quantidade maior de nutrientes. E se ela faz esse jejum, automaticamente ela não vai conseguir atingir a necessidade dela. Então, para essas pessoas também não é indicado. Então, quando for realizar qualquer tipo de dieta, observe bem, pergunte para um especialista se realmente essa dieta ela pode ser indicada para você. Eu gosto de dizer que dieta nunca funciona, porque dieta é algo que a gente começa e termina. Então eu começo a fazer uma dieta na segunda-feira, quando é sexta-feira acabou minha dieta. Sexta-feira então eu vou comer uma pizza, eu vou tomar um refrigerante, e aí no meu sábado e no meu domingo eu posso comer o que eu quiser. E aí na segunda-feira eu volto a fazer dieta. E aí eu nunca consigo ter o resultado, porque às vezes aquele final de semana que eu acabei comendo o que eu queria, acabou sendo muito mais calórico do que eu fiz durante a semana inteira. Então eu não tenho o resultado esperado. Então, ao invés de fazer dieta, modifique os seus hábitos alimentares. Faça uma reeducação alimentar. Ter o equilíbrio. Não é um dia do lixo, né, entre aspas, que eu vou consumir tudo que é mais calórico. Então eu começo tomando meu café com a pizza de ontem e eu termino meu dia comendo lá lasanha ou salgadinho com refrigerante. Então eu tenho que ter um equilíbrio. Tá, eu comi pizza em um dia, no outro dia eu vou voltar a consumir um alimento mais saudável. Então eu vou fazer um café da manhã mais saudável, eu vou comer mais fruta, no meu almoço eu vou comer uma verdura, eu vou comer um legume, e assim a gente consegue equilibrar e ter o cuidado com a alimentação. A compra dos alimentos é muito importante. Então muitas vezes a gente tem a opção, né, de comprar lá uma bolacha recheada ou uma opção de comprar fruta. E muitas vezes a gente opta pela bolacha recheada. E é um alimento extremamente calórico, gorduroso, que isso vai causar muitos malefícios à nossa saúde. E aí um dia de dieta não vai resolver e não vai chegar no meu objetivo, certo? Outra dieta muito comum, né, que é polêmica, mas eu acho que a gente precisa abordar também aqui, é a dieta do ovo, né? Então as pessoas elas começaram a comer muitos ovos ao longo do dia. Então de manhã, o café da manhã dela é o ovo, na hora do almoço ela consome o ovo, à tarde a mesma coisa, à noite a mesma coisa. E aí a gente consegue entender que o ovo em si, ele é um bom alimento. Ele tem nutrientes, ele é rico em proteína, por exemplo, que ajuda no desenvolvimento muscular. Porém, se eu consumo apenas o ovo, eu vou ter algumas deficiências nutricionais. Vão faltar outros nutrientes que estão em outros alimentos que eu deixei de consumir. Então, por isso que é importante uma alimentação variada. Então, eu não vou consumir apenas o ovo. Eu posso incluir ele na minha alimentação de um modo geral, mas ele não vai ser a minha base que eu consumo somente ele ao longo do dia. Então, cuidado com esses extremismos, né? Que aí eu comi uma semana inteira de ovo, no dia seguinte eu não suporto mais olhar para aquele ovo. E aí eu não quero comer ovo o resto da minha vida. Então, não. Tenha o equilíbrio. Eu posso sim consumir o ovo como uma opção de proteína. Então, ele pode ser utilizado pelo café da manhã, ou até mesmo na hora do almoço, na hora do jantar. Porém, eu também não posso exagerar nas quantidades. O excesso de ovo, por exemplo, se eu consumo 10 ovos no dia, que alguns famosos fazem dessa maneira, eu posso ter um excesso de proteína no meu organismo, prejudicando o meu rim, e também o excesso de gordura. O ovo ele tem uma gordura, é uma gordura boa, mas como eu preparo ele, eu posso transformar esse ovo em mais saudável ou menos saudável.
Então, se eu pego esse ovo e mergulho ele na margarina, por exemplo, que é uma gordura extremamente ruim, eu vou adicionar ali um monte de calorias sem necessidade. E aí eu vou transformar esse ovo num alimento ruim. Agora, se eu faço ele cozido, coloco numa salada, por exemplo, sim, aí eu tô transformando esse alimento muito mais saudável. Então, tudo depende, né? Não é bom para todo mundo. Tem pessoas que, por exemplo, têm intolerância ao ovo ou alergia ao ovo, e para essas pessoas não é indicado. Mas, quando não tem nenhum tipo de intolerância ou alergia, ele pode sim ser benéfico, dependendo da maneira como você prepara e da quantidade que você consome no dia a dia. Certo? Outra dieta também muito comum, que a gente escuta bastante falar, é a dieta cetogênica. Essa algumas pessoas não conhecem tanto. Mas a dieta cetogênica, ela é basicamente, a base dela é gordura e proteína. Então ela não consome nenhum tipo de carboidrato praticamente nessa dieta. Então a base dela é muitas vezes, né, de bacon, de linguiça, de gordura, como as pessoas visualizaram e fizeram essa dieta. Tá? Cuidado com essa dieta também. Essa dieta, para quem não sabe, ela foi iniciada para tratamento de pessoas que tinham convulsão. E era uma dieta feita apenas quando a pessoa estava internada em hospital. Por quê? Era analisado o tipo de gordura que era ofertado para essa pessoa. Então ela era utilizada, por exemplo, uma gordura mais saudável, como o abacate, como as castanhas, né? Como um azeite, e era em forma de tratamento. A pessoa ela ficava internada para realizar essa dieta. Porém, durante esse período foi visto que essa dieta ela tinha um emagrecimento. E as pessoas popularizaram ela, tornaram isso mais popular. Então, quando a pessoa fala, estou fazendo uma dieta cetogênica, ela deixa de consumir, por exemplo, o arroz, a batata, frutas, alguns tipos de verduras, por conta da fonte de carboidrato que esses alimentos têm. E consome esses alimentos mais ricos em gordura. Porém, ela escolhe as gorduras erradas também. Então, a pessoa ela consome lá só o bacon, o queijo, né? Esses alimentos gordurosos e que muitas vezes vão trazer diversos malefícios à saúde se for consumido em excesso. Então, cuidado, né? A interpretação da dieta também tem que ser muito analisada. Então, se a pessoa falar, então eu posso comer somente gordura, eu vou comer margarina, eu vou comer o bacon ou linguiça, embutidos, e na verdade não. Essas gorduras elas podem causar um aumento de colesterol, problema intestinal, estomacal, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, certo? Então, resumindo, nem tudo é bom para todo mundo, a gente tem a nossa individualidade, espero que vocês tenham cuidado com isso. Quando olharem na internet, né, sempre se pergunta, será que isso é válido para mim? Tá? E procurem sim um especialista, procurem ver sempre vídeos de pessoas que realmente são formadas, que têm uma atuação com a saúde e não somente uma questão estética. Então, realmente uma pessoa que fale da sua saúde e não apenas da estética, das medidas ou algo assim, porque cada pessoa ela tem uma necessidade diferente. Bom, espero que tenham gostado do que foi abordado e a gente vai continuar fazendo alguns vídeos, né? Então, se tiverem alguma dúvida específica ou quiserem algum tema, né, que talvez vocês gostariam que eu falasse aqui, pode dar nas sugestões, pode falar, né, sugerir que a gente faz outros vídeos para vocês. Muito obrigada pela atenção, um beijo e até a próxima!